Olá, está começando o Boletim Coronavírus dessa quarta-feira, 7 de julho. Obrigada pela sua companhia e audiência. A imunização contra a Covid-19 também pode passar a ser oferecida pelos planos de saúde particulares. O assunto foi discutido em reunião entre ministros e a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Vacinas contra a Covid-19 podem ser incluídas no rol de fármacos disponíveis nos planos de saúde do Brasil. A possibilidade foi discutida em reunião entre o Conselho da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e ministros aqui no Palácio do Planalto. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, como ainda são escassas no mercado internacional, em um primeiro momento, os operadores teriam que ressarcir o SUS pelas doses aplicadas em seus clientes. Vamos esperar a decisão da ANS, mas como é custo efetivo, sendo incorporado pelos planos, vai se revestir em economia para as operadoras de plano de saúde, porque de maneira clara as vacinas evitam internações. E para incentivar a vacinação contra a Covid-19 e também contra a gripe, Queiroga esteve em um posto de saúde do Distrito Federal, onde vacinou os ministros da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, da Advocacia Geral da União, André Mendonça, e do Tribunal de Contas da União, Jorge Antônio Francisco. Queiroga destacou que os resultados da imunização no Brasil, como a queda de óbitos e internações, vão trazer benefícios ao sistema de saúde. Nós já antevemos um cenário epidemiológico mais favorável para o Brasil e, a partir daí, projetarmos as outras ações de enfrentamento a problemas sanitários, como, por exemplo, as síndromes pós-Covid, o enfrentamento a doenças prevalentes, como doenças cardiovasculares, doenças oncológicas. A pandemia imprimiu novos hábitos no nosso dia a dia. Um deles, o uso do álcool 70, uma prática que protege contra o coronavírus, mantendo nossas mãos e ambientes higienizados, mas que, se realizada de forma desatenta, pode causar sérios danos. Em Belo Horizonte, só no Hospital João 23, quase 40% das queimaduras graves registradas neste ano foram causadas por álcool. Acompanhe. Todo mundo tem um vidrinho deste por perto e faz uso de forma quase automática da substância. Recomendado pelas autoridades de saúde para higienização de mãos e superfícies, o álcool 70 em gel ou líquido foi incorporado ao nosso dia a dia desde que a pandemia de Covid começou. Mas para significar proteção, ele não pode ser usado de qualquer maneira, já que acidentes envolvendo o produto têm ficado cada vez mais frequentes. O Hospital João 23, em Belo Horizonte, referência no tratamento de queimados, recebeu 138 pacientes com queimaduras só nos 4 primeiros meses deste ano. Em 40 deles, os ferimentos foram causados por álcool. Já nas UTIs de queimados, nesse mesmo intervalo de tempo, 17 das 41 admissões foram por acidentes envolvendo a substância, ou seja, 40% das internações graves ocorrem pela má utilização do produto. Nós tivemos uma pequena diminuição de queimaduras no finalzinho do ano passado, porque diminuiu o trauma quase 40% por causa do lockdown. Mas as pessoas que se queimaram mais gravemente. Foram queimaduras de 2º ou 3º grau, e o grande culpado e o grande vilão dessa vez foi o álcool, principalmente o álcool em gel. O álcool em gel ele é transparente, quando pega o fogo ele também é transparente, e muitas vezes as pessoas também dentro de casa passam o álcool na mão e vai para a cozinha, vai acender um cigarro, vai acender um pavio, vai acender uma churrasqueira e acaba que pega combustão naquele álcool que ainda está na superfície da pele. Então, nós tivemos um aumento de 68% de setembro de 2019 a dezembro de 2019, comparado com o mesmo período de 2020, porque nesse sentido, principalmente por causa do álcool em gel. O acesso mais fácil ao álcool dentro de casa também contribui para que crianças se firam mais. Aquele álcool que antes era mantido fora do alcance de criança e das pessoas em geral, agora ele não está mais naquele lugar
de cuidado, né, da casa, agora ele está em todos os ambientes. Crianças estão queimando córnea, queimadura química, porque aperta o dispositivo e vem nos olhos, ou então elas colocam nas suas mãos, mas depois acaba indo coçar os olhos. Isso não tem necessidade, dentro de casa não tem necessidade, chegou da rua, lavou bem as mãos. A atividade industrial brasileira caiu no mês de maio com redução nas horas trabalhadas. É o que aponta um estudo feito pela Confederação Nacional da Indústria. Mas a mesma pesquisa mostra que o nível de atividade é maior que o período anterior ao início da pandemia. Em maio deste ano, o número de horas trabalhadas na indústria brasileira caiu 1,8% em relação a abril. Também houve queda na utilização da capacidade instalada, a UCI, índice que mostra a porcentagem do parque industrial que está em funcionamento. O indicador caiu de 81,9% em abril para 81,6% em maio. Apesar do recuo, esse índice permanece acima do registrado em fevereiro de 2020, antes de começar a pandemia no Brasil, quando estava em 78,1%. A utilização da capacidade instalada está pelo terceiro mês seguido acima de 80%, indicando que, apesar da queda, a atividade industrial continua bastante aquecida. Já é o terceiro mês em que isso acontece. É algo que não acontecia desde 2014, antes da grande recessão brasileira de 2015 e 2016. Mesmo com a queda na atividade, o emprego na indústria continuou a crescer em maio, subindo 0,5% na comparação com abril. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, esse é o 10º mês consecutivo de crescimento no mercado de trabalho. O nível de emprego acumula alta de 1,9% em 2021 e está 6% maior que o registrado em maio de 2020. Quem tomou a vacina contra a Covid-19 deve esperar 14 dias para se vacinar contra a gripe. O Ministério da Saúde ampliou a campanha contra a influenza para toda a população acima dos 6 meses de idade. Agora, postos de saúde em todo o Brasil podem vacinar todos os públicos contra o vírus H1N1. A 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, promovida pelo Ministério da Saúde, contempla toda a população a partir de 6 meses de idade. O Ministério da Saúde estima que 79 milhões e 700 mil brasileiros serão imunizados, já que foram produzidas 80 milhões de doses pelo Instituto Butantan. Em Brasília, muitos buscaram as doses disponíveis. Vimos na TV, aí a gente viu que estava abrindo para todo mundo, os pequenos já tinham tomado, só faltava os maiores, né? Então já aproveitei e trouxe todo mundo. Segundo o Ministério da Saúde, aqueles que já se vacinaram contra a Covid-19 devem esperar pelo menos 14 dias para se imunizarem contra a gripe. Eu sou muito alérgica, assim, aí o pessoal fala que sempre reforça, né, para você não ficar muito gripado, muito doente, aí eu acredito. Um novo estudo da Fiocruz Pernambuco recolheu amostras de superfícies situadas em vários pontos do Recife para identificar a presença do SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. Ao todo, foram coletadas 400 amostras de superfícies muito tocadas por diferentes usuários, como maçanetas, torneiras, vasos sanitários, interruptores de luz, leitores de biometria, catracas e corrimão de escadas. A pesquisa concluiu que os lugares com maior risco de contaminação são os terminais de ônibus, com 48,7% das amostras positivas, seguidos dos arredores de hospitais, com 28,6%. Mais de 6 milhões de vacinas contra o coronavírus já foram administradas no Paraná. O marco foi alcançado pelo estado ontem, passando de 6 milhões de doses, dos quais quase 5 milhões são primeiras doses, ou seja, 76,4%, e quase 2 milhões de segundas doses, 22,5%. Até agora foram quase 70 mil doses únicas, cerca de 1%. Neste contexto, 53,5% da população adulta do Paraná já recebeu ao menos uma dose da vacina e 16,31% já está completamente imunizada, com segunda dose ou dose única. A meta da Secretaria Estadual da Saúde é de aplicar a primeira dose ou dose única em 80% da população-alvo até agosto e 100% até setembro. Este foi o Boletim Coronavírus e você continua com a nossa programação. Até a próxima!